Hoje nós vamos acionar a chave mestra da oficina. Eu sou Cláudia Oliveira. Minha missão é te levar a tomar consciência da coisa encalacradora. Algo está disfuncional na sua dinâmica familiar. E te levar a compreender como que você contribui para essa realidade acontecer. E te mostrar como é possível desencalacrar o meio de campo. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Na aula passada, eu estava falando da chave de rosca da oficina, o problema encalacrador. Não adianta caçar culpados quando a família perde o controle. Salvando-se no processo. Essa é a promessa da mentoria. Tem como você ajudar no processo do outro se desencalacrar primeiro. Esse é o processo que acontece na oficina da mentoria Existe Vida Apesar das Drogas. Porque quando você chega na oficina, nós arrancamos a coisa ali que está encalacrando, que está empatando aí o meio de campo, e mostramos para você. Tem um jeito de arrumar. Existe um lugar de atravessamento e você precisa estar disposta a dar esse passo. Na oficina, a mudança começa por você. E você pode estar se perguntando, Cláudia, mas é o dependente químico que usa droga. É ele que precisa mudar, não é. Pois você vai ter que encarar o fato de que precisa desencalacrar-se primeiro. Se você não mudar, nada muda. O problema, pessoas, é a adicção. O texto básico do livro de Narcóticos Anônimos, na página 3, vai trazer um trecho assim. Como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere a nossa mente ou o nosso humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção, pessoa, é uma doença e que envolve mais do que somente o uso de drogas. O adicto, ele abusa das drogas. Ele vai lá, ele usa. A família disfuncional entra em pânico, entra em desespero, fica louco, os insanos, vai atropelando as coisas, tentando acudir daqui, acudir dali, pagar uma coisa, fazer isso, arranjar uma desculpa, inventar um pretexto, sem saber como agir. O adicto, na rebeldia do uso, ali, quando confrontado, né, quando diante de alguma situação mesmo, qualquer situação em que ele não dá conta de lidar de outra forma, ele vem com a rebeldia, começa mais outro abuso de uso, a família, então, mais atropelo, mais insanidade, e vai agindo e reagindo ao adicto, aos desfechos, às consequências do adicto. E o adicto, então, cria uma resistência contra a família, a favor da droga, e quanto mais a família peleja, mais ele sente vontade de ir para a droga, mais ele quer usar, mais ele se consome, mais tempo, mais dinheiro e mais drogas. Há um problema encalacrador aí. A dor da família é não querer que o dependente use drogas, é não querer vê-lo desperdiçando a sua vida nas drogas, é não suportar, sofrer junto com ele, sofrer junto, desesperançados, criando expectativas irreais sobre o dependente químico. E o dependente químico, nunca consegue superar isso, nunca consegue de fato, dar para a família o que ela quer, o que ela precisa. E o desejo da família é esse. Quer vê-lo sair das drogas. O sonho
de toda a família é que o adicto seja bem-sucedido e feliz, não é? Na família Buscapé, a situação é a seguinte: o adicto pegou o carro, saiu para usar drogas, foi atrás das drogas, e agora a família está louca. Cadê? Quem é o culpado? Quem deu a chave dessa vez? O que vocês estão fazendo? Olha o que você fez, agora você sai, agora você vem. A caça aos culpados. Quem é o culpado da vez? Sabe quem? Sabe quem é o culpado? A droga. E como que você vai fazer ela pagar? Insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. O que a família espera do adicto? Na semana passada, eu trouxe o exemplo do Pompeu, o cara, né, o alcoolista lá, com problema com álcool, que não para de beber, e a família insana, né, dá a chave do carro para o cara ir curtir. O cara foi parar lá na casa das meretrizes, né? Quando a família facilitou, aqui no exemplo do carro, a pergunta que fica, criatura, é: com que a família está preocupada? Com que mesmo a família se preocupa? O que a família não quer que aconteça? Me conta, meninas, vocês que estão aí. O que você não quer que aconteça? O que você realmente gostaria que acontecesse? A família não aceita que ele use drogas, que ele beba, que ele... Não aceita o estilo de vida que o adicto leva. Talvez você possa dizer, é o medo. A vida, o risco. O adicto pode morrer de algum modo usando. Sim. E talvez para você é preocupação com a integridade, com o bem-estar físico ou moral, o olhar da sociedade, vergonha, ou é a confiança? Porque você colocou expectativas irreais e, mais uma vez, o que acontece? Aquela frustração de ser abusada da sua confiança, da sua boa vontade de novo. O que fazer? Essa é a linha tênue entre o que fazer e o que não fazer. Há um jeito para desencalacrar pessoas. Bom, eu estava dizendo o que fazer e o que não fazer. Tem como controlar? Tem como controlar aqui, gente? Toda vez que você tenta controlar, você está novamente apegada. Toda vez que você tenta controlar, você adoeceu junto. Você está apegada ao problema. O sistema familiar, onde existe um dependente químico, está adoecido. Toda causa gera um efeito, percebe? Toda causa gera um efeito. Toda ação, uma reação. Nós temos que mudar as ações. Eu preciso mudar as ações. Eu preciso mudar os comportamentos e as respostas que estou dando. E não apenas o comportamento, não apenas os sintomas. A luta não é com a droga em si, apenas. O padrão encalacrador aqui familiar, ele não funciona de outro modo. Não é só na casa de vocês, não. É toda casa onde tem um adicto usando drogas ou álcool. Outro jogo, outro vício qualquer. Não tem como você ter outros resultados dentro dessa dinâmica. E vocês podem dizer que já tentaram 1001 formas de fazer. Como que você pode corrigir esses pensamentos e esses hábitos contraproducentes, que não funcionam? Apenas quando você se der conta de superar aqui a negação da realidade, que é essa distorção cognitiva,
querer viver na ilusão. Querer viver na ilusão. Há uma distorção cognitiva dentro do sistema de crenças da família disfuncional. Há uma distorção cognitiva. Seu pensamento está insano. O pensamento está insano. Vocês podem colocar isso em xeque. Vocês podem questionar algumas ações de vocês. Sabe essa síndrome da salvadora? São comportamentos contraproducentes. Exemplo disso é a mania de controle. Um comportamento contraproducente é a mania de controle. Você está dentro de uma prisão mental. Você está dentro de uma prisão mental. O medo é uma poderosa forma do pensamento, que paralisa o sistema nervoso central e, por isso, por sua vez, paralisa o sistema muscular. Assim, o medo afeta por inteiro o ser, corpo, o cérebro, o nervo, o físico, o muscular. Todo esse processo que eu chamo de encalacrador atrapalha todo o seu sistema funcional. Claro, o modo de superar o medo é começar a ficar consciente do poder. E isso é a misteriosa força vital. A misteriosa força vital. Esse trecho eu trouxe do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles Haanel. Existe um poder. E para você superar o medo, você precisa começar a ficar mais consciente do poder. O segredo está na lei da ação e da reação. O segredo está na lei da causa e efeito. Eu falo para vocês que eu só trabalho com simples, né? Só que o simples que eu estou trazendo para vocês é muito complexo. Por isso que eu estou convidando vocês para vir para essa oficina, para a gente dar aquele mergulho profundo que vai nos levar para o outro lado, esse atravessamento. O pensamento é a causa, é a ação, e a resposta do seu subconsciente é a reação. As experiências que você encontra na vida são o efeito. Para que você mude o efeito, você precisa mudar a causa, é isso. Precisamos, para que a coisa aconteça, esse processo criador do desencalacramento na oficina acontece do pensar aqui na base da mentalidade. Eu preciso modificar a maneira como essas crenças estão aqui estabelecidas. Eu preciso modificar aqui do pensar ao fazer, que é a ação, que é o comportamento, né? Que é as atitudes, aliás, ao ser, que é como você está sendo. Quem é você na fila do banco? Quem é você na fila do pão? E você vai percebendo que esse processo criador do desencalacramento na oficina, por isso que eu digo que eu gosto de trabalhar com simples, que isso é simples, é simplesmente natural, é super possível de acontecer, porque é simples. O que nos faz adictos é uma doença. Não são as drogas nem o nosso comportamento, mas sim a nossa doença. Percebe? O que nos faz adictos é uma doença, não são as drogas. Então, a droga não é o problema, e nem os comportamentos, mas sim algo mais profundo, algo que está ali na causa. As rotinas obsessivas, compulsivas, egocêntricas do adicto, o ciclo vicioso de uso, tudo isso, o que está por trás é a doença. O seu estilo de vida mal adaptativo, desregrado, sem limites,
sem assumir compromissos ou ter responsabilidades com sua própria vida, está diretamente ligado ao vício. Isso, a literatura de NA, ela nos coloca ciente de que existe alguma coisa que os tornam incapazes de controlar o uso de drogas. O desfecho da família Buscapé são 3. São 3 os desfechos da família Buscapé. Lembra que eu disse que há a lei da ação e reação, de causa e efeito? Pois bem, o desfecho da família Buscapé são apenas 3, porque existe a lei de causa e efeito, e essa lei de causa e efeito, de ação e reação, não tem como fugir a ela. Os 3 desfechos possíveis são 3 Cs. Tiago está cansado de saber disso. Cadeia, CT, clínicas, cemitério. São os 3 desfechos. São apenas esses os 3 desfechos. Há literaturas sobre dependente química, sobre o adicto, o alcoolismo, nos diz que eles, o adicto, só deixa o vício quando se achar no fundo de poço. Mas, quando a família vive amortecendo a sua queda, vive facilitando, vive ajudando, vive impedindo ele de sentir a dor, isso nunca vai acontecer. Como que você pode mudar esse cenário dramático? Ou você vai continuar afundando nesse barco junto? Porque você afogar no pântano de medo, de preocupações, de ressentimentos, de frustração, e eu estou sempre na mentoria do meu grupo aqui a falar para vocês, né? Mude o estado, mude a energia, a sua postura diante do problema, né? Porque você estar aí a afogar nesse pântano de medo, a preocupações, a ressentimentos e frustração, não resolve o problema, tá? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Essa experiência, sabe, quando você atravessa a dor, você tem que viver a dor. Agora, esse sofrimento que ainda não aconteceu, mas esse sofrimento que você vai alastrando, assim, isso vai levando para a vida fora, isso não tem fim. A verdade o libertará. Para que você possa caminhar para a solução, isso não acontece sem antes haver uma tomada de consciência do problema. Quando me permito ver e enxergar a realidade daquilo que é, eu consigo modificar padrões encalacradores que vêm mantendo o problema existindo. E a tomada de decisão e atitude. É isso que quebra os padrões repetitivos, o ciclo vicioso. Quando você modifica atitudes, sentimentos e crenças que não estão funcionando, que são disfuncionais. É quando nós entramos no processo da oficina. É aqui que a gente entra no processo da oficina. Elaboramos estratégias e práticas de um novo estilo de vida. Porque não tem mágica. Aqui e agora, começamos por fazer a nossa parte da coisa. E a oficina tem um método simples, porque eu gosto de trabalhar com simples, porque eu sei que simples você consegue fazer. A chave mestra da oficina é pegar o problema, que é o ponto atual onde que você está, ok? E nós caminharmos para a solução, que é o estado desejado, que é lá onde que você quer chegar.
Para isso acontecer, você precisa de recursos. Quais os recursos? Apenas caminhando no processo, apenas caminhando. O que são recursos? Cláudia, mas o que são recursos? O que você vai me dar? Nada. Eu não vou te dar nada. Você já tem esses recursos. Isso está em você. Eu vou te ajudar a acioná-los para que, no momento certo, você vá usar cada um deles. Por exemplo, a fé. A Cirlei desenvolveu no processo dela, da arma de poder, a fé. E a fé está ajudando Cirlei a levantar da cama, ter bom ânimo, conseguir lidar com os problemas. Coragem. A coragem fez Simone atravessar o processo dela, falar e posicionar como ela precisou. Saúde. Saúde está dando Sandra uma vida mais estável, aquele estilo de vida que ela merece. Está dando força para ela também buscar o seu projeto. E tempo. Outro exemplo de recursos é tempo. Nós precisamos parar de desperdiçar tanto tempo caçando culpados, caçando o que nós não perdeu. Outro recurso é a espiritualidade. A maior força que nós podemos ter, ela está aí, dada. Podemos acessar a qualquer momento. Mas tem um problema, porque sofremos algumas interferências no processo. O que são interferências no processo, Cláudia? Por exemplo, o seu medo, os medos fantasmagóricos, pode impedir você de agir, pode paralisar você diante de uma situação. A ansiedade crônica, a ansiedade, impede você de pensar direito, de funcionar direito. As facilitações não estão ajudando. Você está dando tiro do pé, você está jogando gasolina na fogueira para apagar o fogo. Não dá. O encalacramento em si, né? Que cada uma tem o seu lá, o seu lugar onde há o ponto aí onde se encalacra, né? O que nós fazemos? O que você pode fazer? Descubra a natureza específica do problema, e o meu trabalho é trazer para você estratégia para resolver. Estratégias oportunas para resolver. A mentoria Existe Vida, apesar das drogas, traz o projeto Salvando-se no Processo. Mude o jogo para ser feliz agora. O acesso à oficina, esse passo, quem tem que dar é você. O trabalho de desenvolver, de desencalacrar, a gente faz junto. Eu te estendo a mão e a gente fazemos essa travessia junto. E como que isso funciona? Na criação e construção de uma base sólida do desencalacramento. Você precisa estar sentada numa estrutura sólida. Porque depois pode vir os ventos, tempestades, ventanias. Você está numa base sólida. E nós iremos, nesse processo, como eu disse, 3 passos simples, né? Cada um no seu momento, desconstruir uma estrutura corrompida. Sim, o sistema familiar está disfuncional. Então, no primeiro momento, a gente vai desconstruir isso. Na fase da transição, vamos reconstruir um novo processo estruturado e projetado sob medida na sua realidade para te guiar do seu problema atual ao estado desejado. Como eu disse, se o seu problema é salvar o dependente químico, a minha missão é desencalacrar você. Porque, para mim, o problema, quanto maior, melhor. Eu adoro o problema. Salvando-se no processo.